Caros irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a natividade de Nossa Senhora. Dia feliz em que entrou na história da humanidade aquela que cooperou ativamente para que nós fôssemos salvos. Rendemos graças a Deus por termos a bem-aventurada Virgem Maria, mulher temente a Deus, submissa à vontade de Deus, da qual nasceu Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A antífona do Evangelho de hoje nos introduzia na felicidade do nascimento de Maria, fazendo esse louvor: sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Tudo aquilo que nós atribuímos a Nossa Senhora, todo o louvor que nós damos a ela, e é um louvor todo especial, é um louvor especial, uma veneração toda especial, tudo o que nós rendemos de louvor a Nossa Senhora está em detrimento do fruto do seu ventre. Você percebeu que em toda essa alegria da natividade de Nossa Senhora, o que está em relevo é o nascimento de Jesus, a entrada de Jesus na história da humanidade. Por isso que nós ouvimos essa passagem do Evangelho, cuja primeira parte fala da genealogia de Jesus, com nomes de todas as gerações que precederam esse evento salvífico que se chama Jesus de Nazaré. Por que São Mateus narra a genealogia de Jesus? Para dizer que Jesus, que entrou na nossa história através do faça-se generoso da bem-aventurada Virgem Maria, entrou para mudar o contexto da nossa vida, atuou nessa história, e ainda para dizer que não é uma lenda, é nessa história aqui que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Cada nome desse aqui representa uma geração até chegar a cada um de nós. São homens e mulheres que fizeram uma experiência com Deus, homens e mulheres que foram chamados por Deus, que responderam prontamente a Deus, até chegar naquela que é, por excelência, a mulher que soube ouvir a palavra de Deus, que soube fazer a vontade de Deus e que se apresenta como modelo para todos nós. Por meio da bem-aventurada Virgem Maria é que entrou na história da humanidade a salvação. Deus podia ter feito por outro meio? Podia, mas quis preparar uma digna habitação para sua entrada na história da humanidade. E essa digna habitação se chama a bem-aventurada Virgem Maria. O Evangelho propriamente não narra o nascimento de Nossa Senhora. São narrativas feitas por escritos paralelos, que não estão no contexto dos livros canônicos, que compõem aqui o conteúdo da Sagrada Escritura, mas há livros chamados apócrifos que narram o nascimento de Nossa Senhora, que servem como objeto de pesquisa. A verdade revelada é aquela que está aqui na Sagrada Escritura. E novamente eu insisto, tudo aquilo que nós atribuímos à bem-aventurada Virgem Maria, toda santa, toda pura, mulher cheia de Deus, cheia da graça de Deus, está em detrimento do fruto do ventre da bem-aventurada Virgem. E então, a segunda parte do Evangelho narra o nascimento de Jesus. Como é que se deu a entrada de Jesus na história da humanidade? Jacó gerou Jessé, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Pois bem, o texto ainda diz que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então fica claro que a entrada de Jesus na história da humanidade se deu por obra do Espírito Santo. O Espírito agiu no ventre puro da bem-aventurada Virgem Maria, portanto ele é a semente do Verbo que fecunda o ventre puro de Nossa Senhora e entra então na história da humanidade para nos salvar. Lá no Evangelho de São Lucas, quando a narrativa do nascimento de Jesus, diz que o anjo do Senhor anunciou a Maria, e depois de todo aquele diálogo
belíssimo e tão fecundo, que era a voz de Deus falando com a bem-aventurada virgem, porque o anjo era só um mensageiro, anjo é isso, é um mensageiro de Deus, e o arcanjo é aquele que traz uma mensagem especial, a mais bela de todas as mensagens, porque trouxe o anúncio da salvação para a humanidade inteira. Depois de todo o diálogo, o texto termina com a bem-aventurada Virgem Maria, dizendo assim: faça-se em mim segundo a sua palavra. Qual o significado desse faça-se na história da nossa salvação? O faça-se da bem-aventurada Virgem Maria, que ficou grávida pela ação do Espírito Santo, nos remete ao faça-se da criação. Como é que Deus criou todas as coisas? Com o poder da sua palavra. Deus disse, e todas as coisas foram feitas. Deus disse, e o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança. Então, pelo poder da palavra de Deus, é que todas as coisas foram criadas. Quando, no Evangelho de São Lucas, ao narrar a entrada de Jesus na história da humanidade, que São João também narra de uma forma diferente, dizendo que o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, mas ao colocar nos lábios de Nossa Senhora esta palavra, o faça-se em mim segundo a tua palavra, através da bem-aventurada Virgem Maria, pelo poder de Deus e a ação do Espírito Santo, está acontecendo então uma nova criação. O faça-se da bem-aventurada Virgem Maria, a quem nós honramos hoje com um louvor todo especial, tem uma força de recriação. Deus criou todas as coisas dizendo faça-se. Quando a bem-aventurada Virgem Maria diz assim, faça-se em mim segundo a tua palavra, não era simplesmente um faça-se na sua vida, mas era um faça-se que envolvia toda a humanidade, que pelo poder de Deus, na ação do Espírito Santo, com a entrada de Jesus na história da humanidade, recapitularia todas as coisas, recriação do universo, essa é a expressão que a igreja coloca nos nossos lábios através do ensinamento teológico. Pelo faça-se de Nossa Senhora, todas as coisas foram refeitas. Deus quis entrar na história da humanidade. Na plenitude dos tempos, Deus quis nascer de uma mulher. Veio ao nosso encontro através de uma mulher. E São Paulo diz isso na carta aos Gálatas e diz mais ainda, que em Cristo Jesus todas as coisas seriam recapituladas, ou seja, voltariam à sua dignidade original. E isso se deu exatamente, a reconstrução da nossa história, o faça-se da nossa vida, se deu quando a bem-aventurada Virgem Maria deu o consentimento ao anjo, dizendo faça-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, houve uma exultação nos céus. O céu exultou de alegria e ressoou no céu o sim de Nossa Senhora, o faça-se da Santa Virgem Maria, para dizer que então ela, toda santa, toda pura, a mais bela flor no jardim de Deus, é honrada hoje, porque por meio dela nós recebemos a graça da salvação. E que alegria poder proclamar sobre a sua vida, sobre a sua família, esta graça tão especial. A Virgem Maria, nossa mãe, trouxe ao mundo o Salvador e merece todo louvor, merece toda honra, porque por meio dela se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo, nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Que a nossa vida, a correspondência da nossa vida à graça de Deus, seja hoje um presente para Nossa Senhora. Porque qual mais belo presente que a gente pode dar à Santa Mãe de Deus, senão o de hoje nos submetermos também à santíssima vontade de Deus, nos submetermos à vontade de Deus para viver o céu já aqui na terra. Que a nossa vida então seja um presente para Nossa Senhora, porque o que ela mais deseja é que nós nos tornemos agradáveis a Deus. Que neste dia todo especial, nossa vida seja um presente para a Santa Mãe de Deus. E que ela nos abençoe e nos conduza no caminho da salvação. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.